Que prazer, que alegria podermos iniciar mais um programa Reflexão aqui na sua TV Grandourados. O seu programa de todos os dias, ao meio-dia, nós temos o privilégio de chegar até a sua casa e compartilhar sobre vários assuntos ligados à nossa sociedade. O programa Reflexão ele é da Igreja Batista Memorial Charles Compton, aqui no centro da cidade de Dourados, na rua Rael Bonfacker, 3308. A Igreja Batista Memorial ela tem os cultos de jovens e adolescentes aos sábados à noite, às 19h30. Também temos a Escola Bíblica Dominical aos domingos, às 9h30. E o culto de celebração, o culto da família, nos domingos, às 19h30. Será sempre um prazer poder receber a sua visita e contar, então, com você, com a sua família, ali na Igreja Batista Memorial. No programa de hoje, nós estamos apresentando aqui o professor Reinaldo Acamini, ele que é odontólogo, e vai falar um pouquinho sobre o curso de odontologia da Unigran e também sobre os efeitos do chocolate nesse período de Páscoa e alguns danos que podem causar a dentição. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos conhecer um pouquinho dos nossos apoiadores e voltamos em seguida. Não sai daí! Como informamos, conosco hoje aqui nos estúdios da TV Grandourados, canal 6, TV a cabo, o professor Reinaldo Acamini. Ele que é campograndense, formado em odontologia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Campo Grande. É um prazer para nós tê-lo conosco aqui, professor. O prazer é meu, pastor. Eu agradeço o convite de poder estar aqui contribuindo com informações à nossa comunidade. Que bom. Você inicialmente veio para Dourados como professor, é isso, em 2010? Isso, eu vim a convite da Unigran, vim dar aula aqui na Unigran no curso de odontologia e a partir daí, trabalhando dentro da instituição, estou atualmente na coordenação do curso de odontologia. Estamos trabalhando para melhorar o ensino cada vez mais, esse ensino de qualidade que a Unigran já apresenta. Vamos trabalhar em cima, que é um trabalho árduo, você melhorar o que já está ótimo. Então, a gente tem esse trabalho, esse compromisso. O curso de odontologia na CAPES, ele está com, aliás, no MEC, ele está com a nota... A nossa nota atual, ela é 3. É 3. A avaliação do ENAD, que é aquela prova que o aluno faz. Uhum. A nossa estrutura do curso de odontologia, ela foi avaliada como nota 5, a nota máxima do MEC. Então ainda temos um trabalho a ser feito na parte das notas dos nossos alunos, mas a nota 3, numa avaliação até 5, é uma nota muito boa. Muito bem. Então nós podemos dizer que o curso de odontologia da Unigran, ele reúne as melhores condições exigidas pelo MEC e ele pôde apresentar isso aí. A questão nesse período agora é trabalhar o egresso e dar assim qualidade ainda melhor para esse profissional que está sendo formado na Unigran. Sim, pastor. O nosso egresso, a gente procura trabalhar dentro das matrizes curriculares mais novas, aonde hoje se foca realmente a formação do profissional generalista, aquele profissional, a gente diz que a fase do especialista, aonde o profissional ele sai da faculdade já se direcionando para uma única área, que não é ruim, mas hoje a necessidade do generalista se faz muito mais presente.
O que seria isso, o nosso profissional generalista? É aquele profissional capaz de fazer o diagnóstico e a prevenção. O diagnóstico precoce e prevenção estão muito interligados. Você faz uma prevenção ao mesmo tempo que você faz aquele diagnóstico precoce. Para isso, o profissional ele tem que ter uma visão geral. Por isso, um profissional generalista dentro da odontologia. E é muito interessante também que dentro da odontologia, hoje você tem, não na parte generalista, mas na parte de especialista, desde a dentição, da primeira dentição de bebês, crianças praticamente assim, até a terceira idade, até a geriatria, né? Então, passando aí por vários momentos da vida, por várias dificuldades que as pessoas têm. Então, a odontologia está muito diversificada. Sim, pastor. Inclusive, além desse leque que o senhor apresentou, hoje a gente tem uma outra área da odontologia que chama-se odontologia preditiva ou predictiva. Tá? O que vem a ser isso? Não mais a prevenção da doença, mas o estudo das causas ligadas ao genoma humano. Hoje, a engenharia genética aliada à odontologia já está estudando dentro do genoma humano aqueles fatores predisponentes, aqueles genes que vão determinar uma ou outra característica, por exemplo, de uma má formação dental. Nós temos doenças chamadas amelogênese imperfeita. O que é? A má formação do esmalte. Então, a engenharia genética, o estudo do genoma humano já está trabalhando na predição desses problemas, para que você já possa estar trabalhando ainda antes da erupção dos dentes, fazendo uma prevenção desses problemas. É o avanço da ciência, né? Sim, a nosso favor. Futuro, ou a favor dos nossos filhos e netos, né? Com certeza. Muito bem. O curso de odontologia da Unigran, ele tem a capacidade de receber 2 turmas de 60 alunos. Então, são 120 alunos que ingressam anualmente e tem tido uma média de formandos de 25 ao final do 4º ano. Sim, essa média de formandos é lógico. Os alunos, a gente trabalha com uma meta, essa meta é a formação do profissional capacitado, aquele profissional que vai estar atendendo a nossa população. Então, o curso ele é um curso onde nós visamos um padrão de qualidade, buscando a excelência. Então, isso às vezes acarreta uma redução nesse número de alunos até do ingresso dele até o período de formatura. Mas isso não significa que o aluno que entrou, não saindo junto com a turma dele, tenha naturalmente desistido. Muitos alunos, como alguns que eu conheço, já tem mais de 4 anos, 5 anos, mas se torna um curso realmente que exige, que o aluno tem que estudar mesmo, né? Sim, de forma nenhuma essa questão do tempo de formatura ele vai interferir na qualidade do profissional. Pelo contrário, o nosso objetivo como educadores é formar o bom profissional em todos os sentidos. Hoje nós temos fatores que a gente sabe que o jovem ele entra cada vez com menos idade no curso de graduação. Isso, quando se trata de profissões de saúde, pesa bastante. Nós sabemos como educadores que a profissão de saúde, seja odontologia, medicina principalmente, a gente joga a responsabilidade às vezes da vida de uma pessoa em cima de um jovem, que ele acabou de sair do ensino médio, tem uma idade bastante reduzida ainda, ele recebe aquela carga de responsabilidade, ele vai passar a ser um profissional de saúde responsável por uma vida. Então esse nível de cobrança às vezes faz com que o jovem demore um pouquinho mais para concluir a faculdade, mas de forma nenhuma isso interfere na qualidade do profissional que vai ser formado. Muito bem. O professor Reinaldo Acamini, ele é mestre em saúde, né? Em ciência da saúde. Ciência da saúde, doutorando pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E em breve, Dourados, a Unigran, terá mais um doutor aqui lecionando na nossa cidade, no quadro de docentes da Unigran. Muito bem. Professor, nós estamos nos aproximando aí da Páscoa, e a Páscoa para muitas pessoas representa chocolate, né? Chocolate. E nós temos aqui uma jornalista que nos ajuda na elaboração do nosso programa, e ela já vê fotos de chocolate, ela já quer escolher qual é a cesta que ela vai ganhar, parece uma criança. Mas, na verdade, as crianças, os jovens, os adultos
eles têm toda uma fascinação pelo chocolate. Podemos dizer que existe uma relação nesse período onde as pessoas consomem um pouco mais o chocolate com o aumento dessa possibilidade de cáries? É possível fazer uma relação ou isso não tem nada a ver? Não, a questão da ingestão, vamos dizer assim, do açúcar, do doce. Em qualquer período, se ele não for acompanhado de uma boa higiene, é lógico que ele vai aumentar a predisposição ao desenvolvimento da doença cárie. Ela está ligada diretamente à deposição, principalmente do chamado biofilme dental. Tá, o que é o biofilme? Também conhecido como placa bacteriana. Aí, geralmente, quando a gente comenta placa bacteriana, vem aquele susto, mas eu tenho bactéria na minha boca. Nós convivemos diariamente com diversos micro-organismos, fazem parte do nosso equilíbrio, eles são necessários para manter esse equilíbrio. Dentro da boca nós temos diversos micro-organismos que inclusive nos protegem contra aqueles micro-organismos externos, quando a gente está respirando, está falando. Só que o equilíbrio é que mantém a saúde. O que acontece com a doença cárie? Na realidade são micro-organismos presentes na boca que aumentam em quantidade. E por que ele aumenta de quantidade? Normalmente porque a gente peca no fator de cuidado com a higiene dental. Esse é o maior problema que a gente observa. Então, na Páscoa, é lógico, a gente vai ter um aumento na predisposição à doença cárie, porque aumenta-se a quantidade de ingestão de doce, principalmente chocolate. Que normalmente a gente observa o que na Páscoa? A gente nunca come chocolate só naquele feriado da Páscoa. As lojas já começam a injetar no mercado doces, chocolates bem antes. E é lógico, você vai passar no mercado, vai comprar um chocolate, aí você vai ingerir mais chocolate nesse período todinho. Aí vem aquela questão, quer dizer que o chocolate eu vou ingerir mais, eu vou ter mais cárie. Não, eu posso ingerir a quantidade que eu quiser. Lógico, a gente tem que levar em consideração também que o chocolate a gente não pode esquecer que ele é um alimento bastante calórico. Então, não só de saúde bucal, mas como profissional de saúde, a gente tem que passar essa orientação. É calórico, cuidado também com o excesso de peso. Tá? Mas o que acontece com o chocolate em si? A ingestão dele, desde que se faça a higiene dental adequada, não tem problema nenhum. É sobre esta higiene bucal adequada que nós vamos conversar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, né? E outra coisa é tentar identificar o mito chocolate. O chocolate, ele é o principal, ele é o vilão da cárie? Não, se ele não for, qual é dos doces, das guloseimas, né? Qual é aquela guloseima que é a vilã da cárie? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta para continuar falando aqui, entrevistando o Dr. Reinaldo Acamini. De volta aqui ao programa Reflexão de hoje. Entrevistamos o professor Reinaldo Acamini, ele que é coordenador do curso de odontologia da Unigran. Professor, o Brasil é um dos maiores produtores de cacau, o Brasil é um dos maiores consumidores também do chocolate e estamos chegando então a Páscoa e já começamos esse assunto. Quais são os cuidados necessários para uma boa prevenção da cárie nesse período devido ao uso do chocolate? Depois vamos falar sobre outras guloseimas também, mas sobre o chocolate. Uma pessoa come chocolate o dia todo, ou a pessoa come chocolate após as refeições, ou após escovar os dentes, ou antes de dormir, mas depois da última escovação. Como se prevenir? Bom, de maneira geral, o que a gente sempre transmite para os pacientes que procuram nas clínicas, a questão não é nem tanto a ingestão, a frequência com que você ingere a guloseima em si, seja o chocolate, que é nosso foco agora devido à Páscoa, mas a frequência com que você faz a higienização. O ideal é que se faça uma escovação 30 minutos após a ingestão de qualquer tipo de alimento. A partir disso aí já se inicia a formação desse biofilme, dessa placa bacteriana. E qual é o maior problema da cárie? Esse biofilme, ele se deposita na superfície dental.
Esse depósito, ele vai aumentando de quantidade. O que é esse biofilme? É um monte de colôniazinhas de bactérias que vão estar grudadas na superfície do esmalte dental, se aproveitando, se alimentando daquele resíduo de açúcares que está presente na saliva. Então, essa bactéria ela vai se alimentar desse açúcar e vai produzir um ácido. Esse ácido é que vai atacar o esmalte dental e vai promover o desenvolvimento da cárie. Então, quanto maior é o tempo, o intervalo entre uma escovação e outra, e associada à frequência com que a gente vai estar ingerindo alimentos nesse período, maior é a chance de desenvolver a cárie. A gente hoje, com 8 horas de intervalo, mesmo sem ingestão de alimento, um período de 8 horas de intervalo após a escovação, já tem uma quantidade de placa bacteriana suficiente para que ela já ataque o esmalte dental, já que se inicie um processo de ataque ao esmalte dental. Esse processo inicial, ele já pode ser observado nas crianças. Como é que eu sei que aquela criança está tendo uma maior predisposição a desenvolver cárie? Essa placa, ela vai atacar o esmalte e vai inicialmente formar uma mancha esbranquiçada e opaca na superfície do esmalte. É aquela mancha esbranquiçada próxima à gengiva e um aspecto opaco, fosco. Já é o primeiro indício de que essa criança está tendo um índice de placa mais alto e que isso está atacando aquele esmalte dental. Tem tratamento? Tem. É importante que se procure o dentista para que ele possa estar tomando as providências. A partir daí, isso aí pode estar desenvolvendo a cavidade, que é a cárie em si, como a gente conhece. Seria o nosso buraquinho ali onde vai ter a dor, vai ter os problemas todos relacionados à cárie em si. Essa placa, por ser branca, ela automaticamente já não chama tanto a atenção dos pais ou dos adultos ali, por talvez ser quase imperceptível. Mas o que é interessante? As crianças, elas na sua primeira dentição, o dente de leite, como a gente popularmente conhece, alguns pais pensam que não, é a primeira dentição, não tem que ter muitos cuidados não, porque vai cair mesmo, o importante é cuidar depois. É comum encontrar ainda esse costume ou esse pensamento na população? Olha, graças às informações de divulgação das mídias em relação à saúde bucal, os profissionais fazendo esse trabalho de prevenção, isso já mudou bastante. Mas a gente nota que ainda tem algumas arestas a serem melhoradas, alguns probleminhas a serem sanados. O dente de leite, aproveitando o senhor acabou de falar, ele é de muita importância, sim. Ele está ali para o desenvolvimento da criança, para que ela possa estar executando a mastigação, para que se mantenha o espaço e se tenha um crescimento adequado do maxilar superior e da mandíbula, para aqueles dentes permanentes que já estão embaixo. Quando a criança nasce, ela já tem os germes dos dentes. O que são os germes dos dentes? São como se fossem botõezinhos que vão dar origem a esses dentes. Tanto os de leite quanto já os permanentes já estão presentes. Se a gente pudesse mostrar uma radiografia de uma criança, a gente veria um monte de pontinhos brancos. São os dentes de leite e os permanentes. Esses dentes de leite, eles estão lá para mastigação, para ajudar a criança na alimentação e também para preservar toda a arcada dentária para a vinda dos dentes permanentes. Se a criança perde um dente precoce por falta de cuidado, por cárie, por destruição, por placa, o que vai acontecer? Ela pode ter uma perda de espaço, aí ela pode ter um problema de posição dental, ter que usar um aparelho depois quando tiver os dentes permanentes, além dos problemas oriundos da falta de cuidado com o dente de leite. Um dente de leite cariado, ele vai ter as mesmas consequências de dor, de desconforto que um dente permanente, com o agravante de que uma infecção, por exemplo, num dente de leite, ela pode prejudicar aquele germe do dente permanente que está embaixo. Então, não só o de leite, mas ele vai estar prejudicando o permanente também. Então, o cuidado com o dente de leite ele é tão importante quanto o cuidado com o dente permanente. Muito bem. Hoje nós vemos nas escolas e principalmente nos centros de educação infantil, que são as antigas creches, né? Já essa preocupação com as crianças a partir dos seus 2, 3 anos de idade, ainda no maternal, no berçário, na pré-escola, já o cuidado da aplicação do flúor, o cuidado da orientação, da escovação, isso é muito importante. Agora,
Pensando no chocolate, como você mesmo nos disse aqui, ele não é o grande vilão, mas existe o vilão. Quem é esse vilão e que os nossos adultos que estão nos assistindo aqui, que eles possam nos ajudar até mesmo na orientação dos seus filhos? As guloseimas em si, os doces, quanto maior a concentração de açúcar no alimento, é lógico, maior ele vai beneficiar aquelas bactérias que estão presentes na placa bacteriana. Então, quanto maior a concentração de açúcar, maior vai ser o substrato, o alimento para esses micro-organismos. Então, você vai facilitar o crescimento, o aumento da quantidade dos micro-organismos que é o que vai promover a cárie. Então, ou seja, aquelas balas que são bem ricas em açúcar, elas são muito mais prejudiciais do que, às vezes, o próprio chocolate, que tem a gordura, tem outros fatores que acabam até auxiliando um pouco a não fixação tanto desse açúcar. E se a gente fosse colocar numa escala, lógica, aquelas balas com maior teor de açúcar são os vilões mesmo da história em comparação com outras guloseimas. Muito bem. É muito interessante, muito importante nós aproveitarmos esse espaço aqui para darmos outras orientações, sugestões aos pais, né? Até mesmo porque a criança, ela olha, ela assiste o programa e diz, mas o apresentador e o professor lá estão dizendo que eu não posso comer doce, não posso chupar bala, coisa desse tipo. Não é verdade. Nós estamos dizendo isso, estamos apenas orientando e pedindo para você ter cuidado e ao mesmo tempo os pais cuidarem também. Uma pergunta, existe alguma goma de mascar que ajuda a prevenir a cárie? Tipo, a pessoa vai para o restaurante, almoça, não vai voltar para casa porque não tem tempo e às vezes não tem ali no ambiente de trabalho uma escova, creme dental, coisa desse tipo. Existe alguma coisa recomendada pelos odontólogos como uma goma de mascar, algo para ajudar na prevenção, algo que substitua a escovação ou não? Não substituir a escovação, a higiene, não. Principalmente a escovação e o uso do fio dental são duas ações que são interligadas e necessárias. O que acontece com o uso da goma de mascar, não especificamente uma marca ou outra? De maneira geral, todas elas vão ter algum tipo de açúcar. Mas o que acontece com a goma de mascar em si seria o efeito mecânico dela. Ela vai auxiliar no que? Na remoção justamente dessa placa que vai se formar. Então vai melhorar um pouquinho a condição? É o ideal? Não. Recomendado? Também não. Mas num caso, como foi citado, de a pessoa não ter à disposição creme dental ou escova, é lógico, ele vai melhorar o problema da formação da placa bacteriana. Quanto à goma de mascar, seria o que a gente tem que orientar. Mas a escovação hoje, a gente tem tantos kits portáteis que a gente não considera a indicação de uso de goma de mascar ou produtos mecânicos para remoção que não seja escova de dente ou fio dental. Hoje a gente pode montar um kitzinho, inclusive para crianças, a gente consegue ver em lojas infantis, tem estojinhos decorados, que a criança pode estar levando uma escovinha de dente, um creme dental pequenininho, para a escola, para estar fazendo a escovação. É bom sempre lembrar, não é a quantidade de alimento, como eu estava comentando, não é que a gente não esteja dizendo para a população que não pode comer doce. Pode comer doce, pode se alimentar sem problema nenhum. E sim, acabou de se alimentar, é a frequência que faz a higienização. Comeu doce, escova os dentes. Fez um lanchinho fora de hora, escova os dentes. Fazendo isso não vai ter problema nenhum com relação à nossa doença cárie. Professor, estamos chegando ao final do nosso programa. O cuidado da saúde bucal, ela tem que ser permanente, ela não é ocasional, não é isso? Não. Então, caminhando assim para o fechamento, como desenvolvermos de fato esse cuidado permanente? O cuidado com a saúde bucal, você tem que ter uma sistemática de vida. Essa sistemática consiste no quê? Nessa conscientização da necessidade da escovação, do uso do fio dental, o uso correto do fio dental. Então é importante que procure seu dentista, ele vai explicar como é que passa o fio dental. Tem um jeito certo? Tem. Se ele simplesmente for utilizado sem orientação, ele não vai surtir resultado.
Então a escovação tem que se tornar um hábito após a cada alimentação, da mesma forma como a frequência de visita ao dentista, para que se possa estar fazendo as verificações. Que, por exemplo, esse mesmo biofilme, essa placa bacteriana que eu comentei, que se forma, após 8 horas ela já está aderida ao esmalte dental, se ela não for removida completamente, após 21 dias, em média, ela vai se tornar o tártaro, que acomete uma boa parte da população adulta também, e hoje já em crianças. E esse tártaro, ele gera problemas gengivais, podendo levar até a perda de dentes. Professor, nós temos muitos assuntos para tratar aqui sobre saúde bucal. Eu creio que podemos começar sobre a amamentação, né? Depois a alimentação, quais são os alimentos que são importantes e imprescindíveis para uma boa formação da dentição. Temos muitos assuntos aqui ligados à saúde bucal, inclusive com dicas e sugestões para evitar o câncer, né? São orientações que podem ajudar em casos até de pessoas ou famílias que tenham essa predisposição. E o programa de hoje, ele é um programa rápido, então ele está chegando ao final, mas eu quero contar com a sua presença num outro programa, para que a gente aborde outros aspectos aqui, que possamos assim dar uma contribuição ainda maior para a nossa sociedade. Podemos contar com você numa próxima visita? Com certeza, pastor. Vai ser um prazer estar aqui, podendo ajudar a prestar orientações no que for necessário. Joia. E não somente você, mas podemos também trazer aqui alguns acadêmicos, né? Fazer aqui um laboratório com eles e, de certa forma, também abrirmos o espaço aqui da TV Grandourados para os nossos acadêmicos de odontologia. Então, estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado, doutor Reinaldo. Muito obrigado a você, nosso telespectador, que tem acompanhado o programa Reflexão todos os dias, e o desejo de que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família, e até o nosso próximo encontro. Small fee, price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom